Vamos abrir nossa palavra, nossa Bíblia em capítulo 28 de Mateus. A partir do versículo 16. Contexto aqui, né? Jesus já tinha ressuscitado, tinha sido crucificado, morreu e depois ao terceiro dia ressuscitou. E ele agora estava então se revelando já ressurreto para os seus discípulos. Então apareceu para Maria Madalena, para outras mulheres que foram visitar o túmulo, né? Apareceram estava se revelando aos seus discípulos. E a partir do versículo 16, ele marca um lugar de encontro com os seus 11 discípulos, né? Na Galileia, num monte que Jesus tinha indicado. Vamos ler aqui. Então a partir do 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui Jesus está dando suas últimas instruções para os seus discípulos. E é como se ele estivesse fazendo um resumo, repassando os seus ensinamentos, tudo que ele ensinou, e dando ênfase, né? Fechando com um resumo e dando ênfase naquilo que era mais importante, que eles não poderiam nunca esquecer de fazer, não é? Mas o interessante, o que me chama a atenção, é que eram os 11 discípulos, os 11 apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que conviveram mais de perto com ele, aqueles que andaram par e passo com ele durante 3 anos e meio. E ele já tinha o relato das mulheres que tinham visto Jesus ressurreto, não é? Já tinha o testemunho de anjos também, que as mulheres tiveram. As mulheres já tinham contado para eles, né? As mulheres já tinham relatado o que tinha acontecido. E aí eles vão para esse lugar onde já Jesus tinha direcionado que eles fossem. E quando eles chegam lá, quando o viram, né, diz que o adoraram, mas alguns duvidaram. Então eu queria que a gente pensasse um pouco nessa frase. Eles o adoraram, mas alguns duvidaram. E a pergunta que eu creio que o Espírito Santo faz ao nosso coração nessa noite é: você está adorando ou você está duvidando? No meio dessa crise toda que nós temos passado, né? Tudo isso que nós temos ouvido, visto, né? Pessoas ficando doentes, pessoas falecendo, uma crise econômica, más notícias. No meio de tantas más notícias, você tem conseguido adorar ou você tem duvidado no teu coração? Nós somos humanos. Aqui eram os discípulos mais chegados de Jesus, que tinham visto todos os milagres, tinham ouvido toda a pregação de Jesus, tinham aquelas marcas da vida de Jesus, o impacto da vida de Jesus na vida deles durante 3 anos e meio. Vocês imaginam o que é conviver com Jesus durante 3 anos e meio, o tempo todo, vendo, ouvindo, tocando, presenciando, realizando junto, curando junto, fazendo milagres juntos, expulsando demônios juntos. Eles estavam 24 horas com Jesus, integralmente caminhando com Jesus. Foram 3 anos e meio muito intensos, uma intensidade máxima. Jesus, ele sabia que ele não tinha muito tempo, então ele dedicou esses 3 anos e meio, foram intensos, um intensivão de 3 anos e meio com seus discípulos, porque dessa marca, desse legado que ele deixaria para os seus discípulos, dependia o futuro do evangelho, o futuro da igreja.
Então tinha que ser algo muito bem, algo bem sedimentado, bem estabelecido, fundamentos muito bem firmados no coração deles. E mesmo depois de todo esse período, de todo esse tempo, alguns não conseguiam crer. Alguns estavam em dúvida. Alguns ainda, será que é mesmo Jesus? Será que eu posso crer nisso que ele está falando? Sabe, irmãos, todos nós aqui temos experimentado, temos tido muitas experiências com Deus. E não apenas com a palavra de Deus escrita, mas com o Deus vivo que fala hoje, que continua falando. Sabe, nós não somos um povo, nós temos, a palavra de Deus é a nossa referência de fé e de prática, é a nossa regra suprema de fé e prática. Amém? Isso é estabelecido, não há outro livro para nós como esse aqui. Não há outra palavra que tenha o mesmo valor e a mesma importância que a palavra escrita de Deus. Porém, se nós tivermos essa palavra apenas e acharmos que toda a revelação está aqui e que Deus não fala mais hoje, nós vamos participar de uma fé que mais vai se parecer com um museu do que com algo vivo. E Deus não quer que nós façamos monumentos para Ele, mas Ele quer que nós estejamos em movimento com Ele, movimento contínuo com Deus, e não monumentos para Deus. Sabe, a cada geração Deus traz revelações novas sobre a sua palavra, sobre as suas coisas. Deus revela pontos novos, revela coisas novas, revela verdades que estavam adormecidas, verdades que estavam esquecidas, verdades que foram tiradas do meio da igreja. Deus, geração após geração, está restaurando, não é? Por exemplo, louvor espontâneo, não é? Quando você começa a adorar a Deus, um cântico novo, cantar ao Senhor um cântico novo, não é? Hoje, infelizmente, a igreja quase que não pratica isso mais. Não só a nossa, eu falo de maneira geral, mas teve uma época, no início dos anos 80, em que Deus trouxe uma ênfase muito forte sobre cantar cânticos novos durante o culto. Então você tinha alguns cânticos assim, cantados, ensaiados, né, com música composta, e de repente a igreja toda entrava em adoração espontânea e começava a cantar louvores ao Senhor com liberdade, durante minutos e minutos. Às vezes esse tempo espontâneo demorava mais do que o tempo programado com 2, 3, 4, 5 cânticos. E como isso era bom, como isso trazia uma renovação, como isso trazia um vinho novo, como isso trazia a presença do Senhor no meio da reunião. Mas parece que isso foi, veja só, isso há poucos anos, estou falando de anos 80, anos 90, depois isso foi entrando, parece que em declínio na vida da igreja. Havia se perdido, Deus renovou, restaurou essa verdade, e isso de repente começa a se perder de novo no meio da igreja. Você vê como de uma geração para outra não é garantido que as verdades passem de uma geração para outra. Por isso que eles registravam, eles falavam, contem às próximas gerações as maravilhas que Deus fez. Olha, eu vou fazer um memorial para que você... Veja só, eu estou falando, não é monumento, é legado, é memorial, é você não perder de vista, não deixar passar aquilo que Deus já fez, mas entendendo que Ele continua fazendo, Ele tem coisas novas para fazer. O plano de Deus está sendo desenvolvido desde Gênesis, e vai encerrar só com tudo que vai se cumprir ainda, que está contido em Apocalipse e nos profetas todos do Antigo Testamento. Tem muitas coisas para se cumprir ainda, tem muitas coisas para se cumprir, muitas promessas que ainda não foram cumpridas. Então Jesus não pode voltar enquanto essas coisas não se cumprirem na terra. Tem coisas que dizem respeito à igreja, tem coisas que dizem respeito às outras nações da terra, tem coisas que dizem respeito à nação de Israel, promessas que Deus deu a Abraão,
renovou com Isaac, renovou com Jacó, e que ainda não se cumpriram plenamente. E essas coisas, enquanto não foram cumpridas, Jesus não volta, pode ter certeza disso. Não adianta marcar data na folhinha. Graças a Deus, foram poucos grupos cristãos ao longo da história que caíram nessa armadilha de marcar data para a volta de Jesus. Alguns que marcaram se deram mal. Por quê? Porque Deus está desenvolvendo o seu plano. Nosso papel como igreja é: Jesus volte na nossa geração ou não, nós temos que preparar a igreja para a volta dele. Ele voltando nessa geração ou não, nós temos que trabalhar preparando a igreja para a sua volta. Porque, meu irmão, minha irmã, a cruz de Cristo é algo fundamental para a nossa fé. A morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, não é? O seu sangue derramado ali pelos nossos pecados, esse é o centro do Evangelho. Mas é só uma parte da verdade. A volta de Jesus, a cruz garante o cumprimento das promessas. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e venceu quem tinha poder sobre a morte, que era Satanás. A cruz garante o cumprimento das promessas. Mas o garantir as promessas não quer dizer que elas já foram cumpridas efetivamente. Nós temos a certeza que elas vão se cumprir, porque Jesus venceu na cruz. Mas nem todas elas se cumpriram ainda. Aliás, a grande maioria ainda não se cumpriu. Então, nós temos a garantia que elas vão se cumprir, mas só com a volta dele, né, para a volta dele acontecer, muitas promessas têm que se cumprir, e com a volta dele, ainda outras vão se cumprir. Por exemplo, nós só vamos ter o nosso corpo eterno quando Jesus voltar. Antes disso, não teremos. Antes disso, nós vamos envelhecer, nós podemos ficar doentes, podemos morrer. Amém? Não somos imortais ainda. Esse corpo ainda não tem imortalidade. Esse corpo ainda não foi revestido da incorruptibilidade. Ele ainda é corrompível, né? Corruptível. Ele ainda pode se corromper, ele ainda pode envelhecer, ele ainda pode ficar doente. Então, essa promessa que para nós talvez seja a mais importante, recebermos o nosso corpo definitivo e estarmos na presença de Deus, conhecermos a Deus como somos conhecidos, isso só vai se cumprir com a volta de Jesus. Então, muitas vezes, as igrejas falam muito pouco. A igreja fala muito pouco sobre a volta de Jesus. Talvez por medo, talvez por receio também de confundir as coisas, de entrar em confusões de datas, de pessoas, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Mas nós como igreja não devemos ter medo desse assunto. Amém? Talvez nós não vamos conhecer todos os detalhes minuciosamente, não vamos saber tudo, mas nós temos que saber as coisas mais importantes. Uma das coisas, nós não sabemos a hora e o dia que Jesus vai voltar. Mas por outro lado ele falou, mas vocês sabem, quando olham para o céu, se vai chover ou não. Vocês sabem se está entrando o inverno ou se está entrando a primavera, quando vocês olham para as plantas. Vocês sabem reconhecer os tempos e as estações. Então, se o homem natural sabe reconhecer os tempos e as estações, nós como pessoas espirituais, temos que saber reconhecer os tempos e as estações espirituais que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Nós não podemos ser nécios, ser tolos, estar cochilando. Temos que estar atentos, não é? No meio de um tumulto que nós estamos passando, dessa situação que você vê, já vai fazer um ano que nós estamos nesse processo todo. As pessoas vão ficando cansadas. Agora, qual é a nossa atitude diante disso? Jesus continua o mesmo. A palavra de Deus continua a mesma. As promessas de Deus continuam as mesmas. Ele não mudou nada. Deus não mudou nada. Mas quando nós falamos com Jesus, quando nós procuramos a Deus, quando nós buscamos a sua palavra,
Nós o adoramos ou nós duvidamos? Nós começamos a questionar por que pessoas boas estão morrendo, por que crentes estão morrendo com essa pandemia, por que eles não estão sendo guardados no meio da crise? Você nunca fez essa pergunta? Ou só eu que fiz? Nunca passou isso pela sua cabeça? A gente tem os porquês. Se Deus vai responder para nós, eu não sei. Você não tem problema você ter seus porquês. Deus não vai ficar chateado com você. Deus gosta de gente honesta, de gente sincera, gente que fala com Ele o que pensa, o que está sentindo. Até porque você não pode esconder de Deus o que você está sentindo. Você não pode esconder de Deus se você está duvidando dEle. Quantas vezes eu fui orar por alguma situação e eu comecei a orar e falei, Senhor, eu não creio nisso que eu estou orando, sinceramente. Eu estou orando, mas não creio nisso. Não acredito que possa acontecer isso. Sou honesto em dizer. Ou será que só eu? Quantas vezes você começou uma oração sem crer naquilo que você estava orando? Os discípulos falaram isso. Senhor, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer. Sabe, irmãos, a fé não é uma coisa que você recebe pronta, um pacotão, bum, pronto. A fé ela tem que ser desenvolvida através de um relacionamento com Deus. Relacionamento maduro com Deus. Relacionamento que suporta os testes, suporta as provas, suporta as tribulações, suporta a dor, suporta os momentos difíceis. Você não vai ver um exemplo na palavra, um homem e uma mulher de Deus na palavra, não há que não tenha passado por algum tipo de prova, por algum tipo de teste, por algum tipo de provação da sua fé. Não há, que eu me lembre. Se você achar alguém, você me fala, por favor. Todos foram experimentados, todos foram provados, todos foram testados. Para quê? Para saber se era isso mesmo, para saber se realmente crê, se realmente tem fé, ou se está duvidando, ou se é uma fé de aparência, se é uma fé de fachada, se é uma fé de conveniência. Meus irmãos, o tempo que nós estamos entrando, não vai ter espaço para uma fé de aparência. Não vai ter espaço para uma fé domingueira, uma fé ritualística, de rituais. O tempo que nós estamos entrando, os nossos corações vão ser provados por Deus. E nós vamos ter que mostrar na prática a nossa fé. Que é uma fé de verdade, uma fé que suporta dor, que suporta provação, que suporta vento contrário. Os discípulos, quando viram Jesus, eles tinham acabado de passar por um trauma, de ver Jesus crucificado, morrendo na cruz, derramando o seu sangue todo ali. As palavras que Jesus tinha dito para eles antes, quando eles viram tudo que Jesus sofreu até chegar na cruz, tinha apagado da memória deles. Eles só não conseguiam olhar para a glória, eles só conseguiam ver a tragédia na frente deles. Você imagina quando eles viram Jesus na cruz, se eles estavam lembrando que Jesus ao terceiro dia ia ressuscitar? Eles só conseguiam ver Jesus sofrendo, Jesus passando por toda aquela humilhação, aquele sofrimento, chicote, coroa de espinhos, carregando a própria cruz, pregado na cruz, os pregos, a dor dos pregos, a lança furando o lado dele. Eles só viam a tragédia, eles não conseguiam ver a glória. Eles foram impactados pela dor, impactados pela tragédia. Quando o céu ficou escuro, começou a trovejar e tremeu a terra, eles não conseguiram entender aquilo como um sinal de Deus naquele momento. Eles estavam em pânico, tristeza profunda, escondidos. Fugiram todos, né? Só João ficou ali com a mãe de Jesus, aos pés da cruz. Mas todos eles correram, foram para longe. E aí quando Jesus está ressurreto, na sua glória, né? Não a glória total ainda, porque ele ainda não tinha chegado no céu, mas já no corpo ressurreto, corpo eterno, corpo que não podia mais ser morto. Imagina, um corpo que não podia mais morrer. Não tinha mais como torturarem Jesus, não tinha mais como fazerem mal contra Jesus, não tinha mais como prendê-lo, não tinha mais como crucificá-lo.
Imagina, os soldados romanos, se o vissem ressurreto, não tinha mais o que fazer com ele. Ele já tinha morrido e vencido a morte. O que eles podiam fazer com Jesus? Nada. Jesus simplesmente desapareceria entre eles, faria o que ele quisesse. Ele tinha total domínio. Antes da morte ele já podia fazer. Depois da ressurreição, então. Agora os discípulos encontram com esse Jesus, no mesmo corpo, só que um corpo transformado, poderoso, turbinado para a eternidade, né? O corpo eterno de Jesus. Se encontram com o mesmo Jesus e eles ainda têm dúvida no coração. Eles ainda... E por que essa dúvida era um problema? Porque Jesus estava dando a missão para eles. Logo abaixo. Ora, se você está dando uma missão para 11 pessoas, que são a base de tudo que vai acontecer dali para frente, e entre esses 11 tem alguns duvidando no coração, há um risco muito grande dessa missão se perder. Pelo menos em parte, porque Jesus precisava daqueles 11. Não é? Já tinha perdido Judas. Depois é claro que outros vieram, o apóstolo Paulo veio, né? E o próprio Judas foi substituído por outro, né? Mas naquele momento, esses 11, o melhor era o quê? Todos eles adorarem. Todos eles estarem numa postura de crer, de fé, de intrepidez. Nós o adoramos, nós reconhecemos que é Ele. Não fala quantos duvidaram, fala alguns deles duvidaram. Então era mais de um. Quando fala alguns também eu acho que não eram 2. Eu acho que de 3 para mais. Né? Alguns, se fosse 2, ele ia falar 2, né? Não, mas alguns. Eu imagino uns 4 ou 5. Então de 11 você tem 4 ou 5, espero que seja no máximo 5, que estavam duvidando no coração. Um nós temos certeza que estava duvidando, que era Tomé. Mas nós, aqui a palavra fala que não era só Tomé. Alguns duvidaram. Você está percebendo, meus irmãos, como a fé não é uma coisa, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa, porque ela movimenta todo o nosso ser, as nossas emoções, nosso caráter, tudo que nós somos. Ela movimenta toda a nossa vida, nosso corpo. Ela envolve tudo que nós somos, ela envolve tudo que nós temos, ela envolve tudo que nós haveremos de ser nessa vida ainda. A fé é algo muito complexo, é algo muito forte, é algo que não é brincadeira. E os discípulos estavam ali nessa crise, mas Jesus não desiste deles. Jesus podia falar, ó, vem só aqui os que creem, os que não creem fica para lá, que eu não vou nem falar com vocês, vocês não estão crendo mesmo. Você acha que Jesus não sabia quem cria e quem não cria? E entenda bem, essa discussão já devia ter saído entre eles, porque está registrado aqui. Com certeza os 11 já tinham conversado sobre isso. E conversaram depois disso. Porque senão Mateus não teria registrado aqui. Ele ouviu dos outros, de alguns, talvez até ele mesmo duvidasse. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus chama, se aproxima deles e diz para os 11. Não diz só para os que estavam crendo, diz para todos eles. E ele fala, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, que promessa, que missão, que privilégio receber essa missão e receber essa promessa. Jesus estava falando algo que talvez naqueles que estavam duvidando, não é? Mas que era algo que reforçava tudo aquilo que ele já tinha dito. Estava dizendo que
toda a autoridade agora tinha sido dada a ele. Toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus tem autoridade suprema no céu e na terra. Legalmente, Jesus já tem essa autoridade. Na prática, a terra ainda está rebelde em relação a ele. Na prática, a autoridade dele está sendo estabelecida no coração daqueles que creem. No coração dos que não creem, essa parte da terra ainda está rebelde contra ele. Mas há uma autoridade sobre todo o céu. Então o céu todo já está submisso a Jesus, obediente, e nunca saiu da obediência. Agora, o céu onde Deus habita, o lugar onde os demônios habitam, esse lugar está em rebeldia contra Deus. E a terra está dividida, uma parte obedece, outra parte desobedece. E entre aqueles que obedecem, às vezes obedece, às vezes não obedece, que é o nosso caso, não é isso? Nós queremos obedecer, mas às vezes não obedecemos como deveríamos obedecer. Então a gente está nessa luta ainda, sendo trabalhados por Deus, e contando com a misericórdia e com a graça de Deus, com a compaixão de Deus, com o perdão de Deus, com o sangue de Jesus na cruz que nos purifica de todo pecado. Então veja só, que luta que é isso, que crise que é isso. A terra hoje é dividida entre os que obedecem e os que não obedecem. E entre os que obedecem, às vezes obedecem, às vezes não obedecem. Mas já tem a semente do reino de Deus no coração. Amém? Então, se você tem a semente do reino de Deus dentro de você, essa semente está crescendo. A semente está se desenvolvendo. Às vezes você erra, às vezes você tropeça. Mas o que você precisa fazer? Correr para Deus. Não correr de Deus. Correr para a presença dEle. Se arrepender, pedir perdão. E continuar, e continuar, e continuar. E essa parte que obedece a Deus na terra, que está debaixo da autoridade de Jesus na terra, deve ir e fazer discípulos. Deve ir e falar disso para as outras pessoas. Agora veja só, irmãos, fazer discípulos não é apenas falar de Jesus, né? Jesus te ama, Jesus... Fazer discípulos é ensinar a pessoa a obedecer Jesus, a ter comunhão com Jesus, a se relacionar com Jesus, a andar com Jesus, até o momento que ela possa andar por conta própria, sozinha. Então, discipular alguém é você caminhar com ela até o momento que ela consiga andar sozinha, até o momento que ela consiga caminhar sozinha. A tua missão como discipulador só se completa quando esse discípulo já está dependendo totalmente de Deus. Ele já não precisa mais de você para viver a vida cristã. Ele precisa de Jesus. E ele já sabe ensinar outro a também depender de Jesus, a começar a ensinar outro. Então, quando você vê um discípulo que você gerou, que já está ensinando o outro, já está começando a ter uma independência de você, não fique triste porque ele está ficando independente de você. Fique feliz, porque a missão de cada discipulador é tornar o discípulo independente dele. Não é tornar o discípulo dependente, aquela criança mimada que qualquer coisinha liga para o discipulador, precisa do discipulador o tempo todo. Não. A vitória de todo discipulador, o orgulho de todo discipulador deve ser o seu discípulo ser autossuficiente em Deus. Caminhar sozinho com Deus. Ter comunhão com Deus, desenvolver relacionamento com Deus. E ele sempre vai ter aquele amor por você, aquele reconhecimento da importância que você teve na vida dele. Isso é fato. Mas não fica aquele vínculo doentio com o outro, que muitas vezes escraviza o outro. Sabe, irmãos, uma das verdades que tinha se perdido na vida da igreja e Deus restaurou ao longo dos anos, foi o discipulado. Discipular, fazer discípulos, porque a mensagem da igreja, durante um tempo, ela achou que só falar que Jesus salvava já era suficiente. Então, tem denominações até que o slogan é Jesus salva. Só Jesus salva.
Isso é uma verdade, mas é uma parte da verdade. Porque nós não podemos só falar da salvação em Jesus se nós não discipularmos as pessoas, se elas não andarem com Jesus, não obedecerem a Jesus. Então, durante muito tempo, a igreja perdeu essa noção de discipular, de fazer discípulos. Ela achava que ela tinha que fazer convertidos, fazer salvos apenas. Mas não, Jesus falou para nós fazermos discípulos. Então essa verdade foi restaurada. E num período da igreja, houve uma ênfase muito, principalmente nos anos 70, uma ênfase muito grande no movimento de discipulado. Então, na Argentina isso foi muito forte, em vários lugares do mundo esse movimento de discipulado foi muito forte. Mas, como tudo que o homem põe a mão, alguns extremos começaram a acontecer. E em alguns lugares, o discipulador se tornou quase que o dono da outra pessoa. Ela oprimia o discipulador oprimia o discípulo. A tal ponto que o discípulo não podia comprar nada se não perguntasse para o discipulador. Não podia fazer nada se não pedisse autorização para o discipulador. E aí começou a ter uma coisa ruim. Aquilo que era para ser bom, se tornou uma coisa ruim. Você está entendendo como o homem é capaz de desequilibrar as coisas? Uma verdade que Deus restaurou foi para um outro extremo e trouxe problema para a igreja. Tem um livro aqui na biblioteca que conta essa história direitinho. A igreja no século XX, a história que não foi contada. Fala dos principais movimentos de restauração de Deus na vida da igreja. Esse movimento do discipulado foi um deles. Então, a igreja, quando Deus revela uma ênfase nova, traz uma ênfase nova, restaura algo novo, a igreja fica toda eufórica, toda feliz e começa a mover naquilo, e parece que aquela é a última coisa que Deus tem para revelar, e daquele movimento que é autêntico do Espírito, de repente se cria um monumento, e aí a igreja passa a adorar o monumento, e para ali, fica girando em torno dali. Quando Deus restaurou, por exemplo, o dom de línguas, o batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, isso no início do século XX, na Rua Azusa, País de Gales, vários lugares, também tem livros aí que contam a história do movimento da Rua Azusa, o avivamento no País de Gales. Deus restaura aquela verdade que tinha se perdido, mas de repente a igreja foi, até que ela criou um monumento com os dons do Espírito. E aí, aquilo que era autêntico começa a se tornar algo desequilibrado. Perde o frescor, porque a igreja começa a achar que a revelação toda está ali, e não tem mais nada para Deus revelar à frente. E Deus sempre tem coisa nova para revelar. Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus surpreendente, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que não para, Ele está sempre em movimento, Ele está trabalhando até hoje, Ele não parou. As pessoas às vezes pensam que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou e está descansando até hoje. Jesus falou o quê? Eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Estão trabalhando porque o plano dele, o projeto dele não terminou com a humanidade. A humanidade ainda não foi restaurada. A história não acabou ainda. A igreja ainda não está pronta. A igreja ainda não está adornada como deveria. Não é essa noiva que já está pronta para o casamento. Ainda falta muita coisa. Nosso papel é trabalhar na nossa geração, fazendo discípulos, apresentando Jesus para as pessoas, ensinando elas a guardar, a obedecer os mandamentos de Jesus. E nós temos a garantia de que Ele estará conosco até o final, todos os dias. Jesus, através do seu Espírito Santo, está conosco todos os dias, até o último dia das nossas vidas, ou até o final dos tempos. Amém? Então você tem essa promessa. Você tem uma missão, mas você tem uma promessa. Você tem uma missão, mas você tem o suprimento. Você tem uma missão, mas você tem todas as condições para cumprir essa missão. Você não foi abandonado no campo de batalha, né? Jesus subiu ao céu e falou: se virem aí, estou indo, hein? O que falou? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho ensinado vocês. Isso é responsabilidade.
Jesus foi, mas enviou uma outra pessoa, que é tão poderosa quanto ele, que tem tanta sabedoria quanto ele, que tem a mesma ênfase que ele, o Espírito Santo. Jesus veio e falou do Pai, falou bem do Pai, glorificou o Pai. O Espírito Santo vem e fala bem de Jesus, glorifica Jesus. Não quer glória para si. Assim como Jesus não queria glória para ele, o Espírito Santo não quer glória para ele. Por isso que a gente não, assim, a gente fala do Espírito Santo, mas nós propriamente não ficamos adorando, né, o Espírito Santo o tempo todo, porque nosso foco é em Jesus nesse momento. Amém? Não é nenhum problema você adorar o Espírito Santo. Você fala, Espírito Santo, eu te adoro. O Pai não vai ficar chateado, Jesus não vai ficar chateado se você fizer isso. Mas o nome que nos foi dado para ser invocado é o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala Senhor Jesus Cristo, você está falando Senhor se refere ao Pai, Jesus se refere ao Filho e Cristo se refere ao Espírito Santo. Então quando você invoca o Senhor Jesus Cristo, você invoca a Trindade, os três, que são um só Deus. Amém, irmãos? Sabe, que você tem um coração que adora, que você não tem um coração que duvida. Não deixa vozes entrar na sua mente nesses dias. Eu estou falando isso porque às vezes as vozes vêm na nossa mente e questionam a nossa fé. E não pensa que porque você já é antigo na fé, que você já é um crente maduro, que as vozes param de vir. Não estou falando, estou ouvindo vozes, não é isso não. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? As trevas soprando muitas vezes. Não pense que porque você é um crente experiente, um crente, as vozes do inferno muitas vezes vêm para provar a tua fé. Será que é isso mesmo? Cadê Deus no meio dessa pandemia? Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que tem gente boa morrendo? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, confia no Senhor. Tua vida pertence a Ele. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não mente. Ele disse que todo poder foi dado para Ele nos céus e na terra. O poder dele não mudou. Ele não está mais fraco, nem mais forte. Ele é o que sempre foi. Quando Ele se apresentou para Moisés, Ele falou, eu sou o que sou. Mas quando vão me perguntar lá quem me enviou, você fala que o que eu sou, o que sou, te mandou. O sou o que sou, ou seja, sou eu mesmo. O único Deus que existe. Sou eu que te enviei. Amém, irmãos? Essa é a nossa fé, é nisso que nós temos que crer. É a nossa esperança, é nisso que cremos. Nós temos o testemunho da palavra, mas nós temos o testemunho do que Deus já fez na sua vida e na minha. Você sabe os momentos marcantes em que Deus falou com você, em que Deus agiu, em que Deus fez um milagre. Você tem histórias com Deus para contar. Então você sabe que não é brincadeira o que nós estamos falando. Não é um conto de fadas. A Bíblia não é um livro de histórias muito bem escritas. A Bíblia é a palavra de Deus e ela revela o caráter de Deus. Ela revela o próprio Deus. É um testamento de Deus que se revela para nós, não é? É a herança de Deus para nós. É o presente de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Se você tem tido dúvidas, né, às vezes no teu coração, não fique com peso por causa disso. Simplesmente você coloca diante de Deus, Senhor, eu tenho tido algumas lutas, algumas crises na minha fé. Senhor, mas eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Eu peço que o Senhor me ajude a crer. Eu peço que o Senhor me dê visão no meio do nevoeiro. Que o Senhor me faça enxergar no meio dessa nuvem que está cercando a humanidade. Que eu continue enxergando, que eu continue olhando para Jesus, que eu continue olhando
para a tua presença, que nenhum pensamento de dúvida, de descrença, nenhum pensamento que me tire da tua presença, eu aloje isso no meu coração, que eu rejeite isso e aceite os teus pensamentos. Eu sou teu discípulo, eu sou teu filho, eu creio em ti e eu não quero duvidar, mas crer, te adorar. Amém? Senhor, faz isso, Pai, nos nossos corações, traga uma blindagem nos nossos corações. Senhor, reveste o nosso coração com uma armadura, o nosso coração, a nossa mente, que rejeite todo pensamento negativo, tudo aquilo que vem para minar a nossa fé, que vem para trazer dúvida na nossa fé, que vem para trazer confusão na nossa fé, nós queremos rejeitar agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te adorar, não duvidar. Nós queremos crer, não duvidar. Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem nos chamado com uma missão para esses dias, de fazer discípulos teus, de ensinar as pessoas a te seguir, de ensinar as pessoas a te amar, de ensinar as pessoas que há um Deus verdadeiro, que há uma maneira de viver melhor, que há uma vida eterna na tua presença. Senhor, ajuda-nos nesses dias. Oh Deus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração de toda seta de incredulidade, Pai. Guarda a tua igreja debaixo da tua proteção. Não nos deixe desfalecer com as más notícias. Não nos deixe ficar tristes com as más notícias. Não nos deixe perder a fé por causa das más notícias, Pai. Mas que o nosso coração esteja sendo guardado em Ti. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, move o teu sobrenatural sobre nós. Move a tua unção sobre nós, Pai, sobre a tua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pai, guarda o teu povo debaixo da tua proteção. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Guarda o teu coração. Amém. Seja um adorador ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Guarde o teu coração e a tua mente na palavra de Deus. Amém.